Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Todos que me conhecem sabem que eu sou canal de Cryon do Serviço Magnético, assim como desde 21 de dezembro de 2021, eu não fiz nenhuma canalização, pelo menos publicamente, exceto a continuidade dos trabalhos de cura que foram realizados alguns durante o ano de 2022 e alguns até bastante sérios. Dentro daquilo que é a minha missão, eu tenho atendido os trabalhos principalmente da cura de câncer e com bastante e ótimos resultados para os pacientes necessitados. Enfim, eu queria fazer apenas esta introdução, ou esta pequena introdução, para explicar o porquê deste ano, não ter tido nenhuma canalização aos moldes da que vínhamos fazendo anteriormente, porque era necessário aguardar este momento, esta data. Exatamente um ano depois, volto à canalização e, se Cryon me permitir, certamente me permitirá, para o ano 2023 nós teremos o retorno das canalizações. Mas hoje teremos uma canalização especial. Não sei, como vocês já sabem, não sei nada sobre o que realmente será tratado e intuo algumas coisas, mas geralmente o que eu intuo em termos de influência que pode ser do meu eu superior, muitas vezes não bate exatamente com aquilo que Cryon está ou irá passar. Então, eu gostaria muito que todos compreendessem que, de fato, este ano foi um ano difícil. Eu tive duas situações complicadas de saúde e todas decorrentes, a princípio, no meu pensamento, todas decorrentes do meu AVC que ocorreu em 2014 e que muitos não têm conhecimento, mas aqueles que têm conhecimento sabem da gravidade que foi e o quanto isto afetou-me, na minha celeridade, na minha capacitação, porque me tornei um pouco mais lento. Eu era sempre mais célere, fazia as coisas com muita rapidez, meu raciocínio era muito mais rápido em termos de retorno para uma resposta ou até para o engendramento de um pensamento. Hoje em dia, eu particularmente não tenho mais essa velocidade e eu sinto isto como uma perda, mas ao mesmo tempo, certamente, isto é um ganho considerando as novas energias que estão à nossa disposição, à disposição de toda a humanidade. Então, eu particularmente agradeço a Deus, agradeço a Cryon pela paciência de estar sempre comigo, me dando uma orientação através das suas intuições, do seu contato, a sua energia que realmente me conduz e me mantém sempre com o pensamento para frente, no sentido de que as coisas sempre têm uma razão de ser. Assim, como o Cryon diz, tudo tem uma razão de ser e tudo tem o seu momento certo de acontecer.
E não adianta querermos antecipar o momento, nem postecipar. Ele vai acontecer dentro daquilo que eu mesmo escolhi, com Crayon, antes de vir, e com o grupo familiar com o qual eu me estabeleci para esta encarnação. Então, tudo isso está relacionado, como todos devem compreender, né, como funciona a reencarnação. Estamos sempre progredindo, né, na evolução do espírito. A carne, o invólucro carnal do qual nos despojamos na morte, ele é, na verdade, sagrado, porque ele é produto da terra. E a terra é, sim, a nossa mãe verdadeira, enquanto capacitados pela sua matéria. E isto nós devemos, sim, reverência e devemos agradecer a nossa irmã Gaia, nossa irmã Terra, que todos devem saber que Gaia e Terra é o nome da mesma entidade espiritual, que Terra é também um espírito dentro da criação. Sim, e ela se comunica com cada um de nós. Mas, enfim, eu não quero me alongar muito, já temos aqui quase 7 minutos só na introdução e eu ainda não cheguei naquilo que gostaria de falar, que é a canalização propriamente dita de Crayon. Vamos seguir em frente agora com Crayon e depois dessa canalização, naturalmente eu vou postá-la no YouTube e deixarei aberto para comentários. Uma boa noite a todos, que Deus nos ilumine, nos proteja e possamos seguir em frente para a evolução planetária, a evolução da humanidade. Salve, meus amados irmãos. Eu sou Crayon, do Serviço Magnético. Sim, o seu Rude é um trabalhador diligente e cuidadoso. Preciso reconhecer isso. E ele sempre atende ao nosso chamado e às nossas orientações, dentro das suas próprias limitações que lhe impõe a matéria. Mas esta é uma encarnação que ela é, eu poderia dizer assim, temporal ou temporária, faz parte deste momento da evolução do planeta e da humanidade para a quinta dimensão. E, naturalmente, a quinta dimensão, como acesso para as demais dimensões, até a nona dimensão, é o primeiro passo que o humano tem para se libertar das amarras da materialidade, do mundo material. Se libertar daquilo que ele entende por posse e aumentar aquilo que ele entende por amor. O amor não decorre de posse.
muito menos precisa existir a posse para existir amor. Muito pelo contrário. Então, voltando à questão mencionada em relação a esta data, que o Sr. Rude deu introdução, eu queria apenas fazer um comentário que o planeta inteiro, neste momento, já desde 21 de dezembro de 2012, ou melhor, desde 12 de dezembro de 2012, desde antes até, desde o final ali da década de 70, por aí, o planeta Terra vem se preparando para esta transição planetária. Estamos, sim, num momento crucial de transição planetária. É o início que aconteceu lá nos anos 70. E foi neste ensejo que, em 1989, eu iniciei as minhas canalizações através do Lee Carroll. E hoje tenho espalhado pelo planeta vários outros canais, assim como o Sr. Rude e o próprio Lee Carroll, que continua nos Estados Unidos fazendo também as canalizações a partir das nossas mensagens. É importante frisar que cada canal recebe um potencial de canalização diferenciado um do outro. Isto porque não faria sentido enviar a mesma mensagem que não fosse para dilatar o conhecimento humano. Se uma mensagem já foi dada antes, ela pode sim ser encaminhada ou enviada ou entregue, que é o termo mais correto, de maneira diferente para que todos possam, dentro da sua capacidade intelectiva, compreender no seu nível, no seu estágio de crescimento dentro da evolução no planeta e no universo. Não é necessário, sim, conhecimento específico sobre o momento evolutivo de cada ser, porque cada um sabe o seu momento. Claro, aqueles que são mais ligados à matéria e que ainda se prendem à posse em si, são aqueles que menos têm o sentido da existência do outro lado do véu, da sua própria existência, do seu eu superior do outro lado do véu. E assim fica preso às amarras das interpretações humanas daqueles que vieram antes, que são vocês mesmos. E falo vocês porque, como já disse antes, eu nunca encarnei. Eu tenho uma missão, que é sustentar a sua biologia dentro do planeta, junto com o planeta. Esta missão é o magnetismo terrestre. E claro que será afetado e está sendo afetado pelos movimentos na malha magnética, tanto pelo humano existente no planeta neste momento,
quanto pelos efeitos do próprio planeta para a sua própria evolução. Em 2021, no dia 21 de dezembro, eu falava que o movimento da transição planetária estava realizado, mas apenas o início. Naquele momento, nós tínhamos 9 anos e agora nós temos 10 anos do início da transição planetária. Falando como datas no vosso sistema cronológico, porque a energia não tem datas, ela inicia-se e ela vai progredindo, ela não diminui, ela só progride. Existem aqueles que estacionam, que é diferente de não progredir ou de progredir. Os que estacionam são exatamente aqueles que estagiam num nível de energia e ali ficam, permanecem porque não crescem e não diminuem, não retroagem. E isto tem, sim, milhões, bilhões de entidades espirituais, sejam elas encarnadas no planeta, sejam elas de outras biologias, em outras esferas cósmicas. Que não há necessidade de mencionar de que natureza ou se são de natureza diferente da humana. Na maioria, na sua maioria, são todos parecidos ou com a mesma criação de nosso Pai, Mãe Criador. Esta orientação divina da criação tem a ver com cada um dos humanos ou cada um daqueles que fazem parte da criação, que são os seres criados e incriados. É difícil dizer isto e gerar uma compreensão para vós, porque ser criado e ser incriado, sendo uma coisa só, significa que vós sois a centelha de Deus. Vós sois Deus incriado e, ao mesmo tempo, vós sois criado. Esta é uma situação do conhecimento que talvez lhe seja novo, talvez, tão somente talvez, porque tem sim uma grande maioria que compreende perfeitamente o que estou a dizer. É preciso compreender que quando o ser humano estagia numa determinado nível escolar, pode estagiar por 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, 4 milênios, não importa. Ele estagia no sentido de aprimorar-se, ou, muitas vezes, de transferir o aprimoramento que teve para outros, e assim o planeta vai se desenvolvendo. Voltando novamente à questão da data, porque senão acabo fugindo do tema, esta data ela é importante no sentido de libertar a humanidade. Do início da libertação, que, como disse antes, começou lá pela década de 70 e agora, em 2012, realmente teve um início
factível, ou factual, melhor dizendo. 2022, 10 anos depois, a humanidade está num estágio completamente diferente e, neste momento, na encruzilhada da decisão para a sua evolução planetária. O planeta requer e chama cada um de vós para a sua evolução, para se manter no planeta vivos na sua biologia, para se ascensionar biologicamente sobre o planeta. Vós precisais compreender que a sua biologia, no relacionamento que vós passareis a ter, está ligada a uma evolução amorosa, incondicional, de todo e qualquer ser. Vós devereis deixar de matar qualquer ser. Eu não estou falando que é uma obrigação para vós. Estou falando que vós evoluireis para isto. Vós deixareis de matar para comer. Vós encontrareis caminhos para alimentar-se, que não necessariamente o caminho da morte dos seus irmãos planetários em evolução para este e outros mundos. Toda a sua vida, meus amados, só faz sentido na medida em que vós tendes companheiros com os quais vós viestes evoluindo, mas a liberdade que vós tereis, assim que entrares na quinta dimensão, também dareis e terão aqueles irmãos que vós chamais de inferiores na biologia. E assim estou falando tanto dos irmãos biológicos, dos animais inferiores, mas também das flores, dos vegetais, e também estou falando dos outros reinos que vós não reconheceis e não vedes, dos elementais, muitas vezes dos Elohims, que vós destes esses nomes. Eu falo nesses nomes porque vós destes nomes outrora para determinadas fadas e outros seres que sim estão na natureza, mas que vós não podeis ver por conta estão ocultos, porque estão no outro lado dimensional. E não necessariamente fora da terceira dimensão, mas num outro lado dimensional. Da própria terceira dimensão ou da quarta dimensão e também da quinta dimensão que vós não podeis ver. E de outras dimensões mais evoluídas, até a nona dimensão que falei no planeta Terra. Claro que existem outras dimensões e são todas vibracionais. No momento que vós passardes a vibrar de acordo com a vibração dimensional, vós podereis ver as dimensões anteriores quanto à dimensão em que vós se posiciona até a nona dimensão. Vós ireis, a partir da sexta dimensão, visitar até a nona dimensão sob autorização e vigilância.
Mas entre a quinta e a sexta não haverá isto. Como normal, nunca houve. Sim, existem humanos do planeta Terra que encontram-se vivendo na quinta, na sexta dimensão e transitando até a nona dimensão já há muitos milênios, que vivenciaram sim a vida biológica no planeta Terra, mas chegaram no seu momento evolutivo há muitos milênios. Vós sois agora os retardatários. Mas mesmo assim, infelizmente, haverão ainda mais retardatários, que nós já sabemos exatamente pelo momento vibracional em que se encontram. Não conseguiram progredir no seio amoroso incondicional do amor de nosso Pai Celestial. Vós fazeis separações espirituais das entidades, sendo que todas elas são uma só. Todas elas, como digo sempre, somos uma sopa de entidades espirituais. Sim, podemos nos expressar individualmente, mas enquanto do outro lado do véu, essa expressão é percebida por todos os outros. Na Terra, na terceira dimensão, vós sois afetados pela vossa experiência e pela experiência dos demais, mas vós não tendes consciência disso. Só quando evoluís para a quinta dimensão ou no período transitório para a quinta dimensão é que começais a perceber essa evolução que lhe está presente aos vossos órgãos, aos vossos olhos, aos vossos sentidos. Este ano, 2022, é o trampolim para a sua mudança. Todas as experiências que advirão no próximo ano, vós deveis tratar dentro do vosso coração como a finalização e o início da vossa quinta dimensão. E desta maneira que estou expressando-me, quero dizer que toda a experiência que vós tiverdes no próximo ano, deves sempre pensar, em primeiro lugar, se estás cometendo alguma transgressão ao amor incondicional do nosso Pai. Entre vós, porque, como eu disse, vós sois o Criador incriado. E se vós sois o Criador incriado, vós sois Deus. Como centelha do próprio Pai, vós, assim como eu, e como todos os demais espíritos ascensionados ou não, sois centelha do nosso Pai. Nosso Pai e Mãe, que vós chamais de Deus, mas que existem muitas nomenclaturas para Deus no seu planeta e no universo.
e todas são respeitáveis e merecem nosso respeito, porque reconhecem a multiplicidade divina e, ao mesmo tempo, a sua individualidade e indivisibilidade. Deus é um, vós sois um com Deus. E assim é. Eu sou Crayon, do Serviço Magnético.